A imprensa brasileira, e aqui eu faço meia-culpa, até por falta de tempo e espaço, não deu devido destaque ao debate que houve ontem no Senado da República entre dois grandes juízes, um da mais alta corte, Gilmar Mendes, e outro mais famoso, o Sérgio Moro, de Curitiba, sobre as 10 medidas. Moro defendendo as 10 medidas e Gilmar defendendo a posição da Câmara, repudiando algumas das medidas que ali estavam propostas, com seríssimas restrições ao direito de defesa. Mas Gilmar Mendes foi específico nos seus detalhes. Quando falou, por exemplo, do habeas corpus, ele falou nos termos em que estava escrita a redação do texto, seria suprimido. Ele falou no termo mais clássico, seria supresso o habeas corpus no Brasil. O juiz seria proibido de dar uma liminar quando há urgência na ameaça de um direito. E o habeas corpus é para isso. Mas ele chegou a referir que no campo ele defende a tese de que deve haver uma punição ao juiz, ao promotor, como a todo mundo, em caso de abuso de autoridade. Ele citou o exemplo, por exemplo, de quando estava no Conselho Nacional de Justiça, ele visitou vários presídios brasileiros e encontrou em um estado cidadão que estava há 11 anos preso provisoriamente, sem que seu processo estivesse concluído. Prisão provisória. E disse mais, quando eu pensei que isso fosse um exagero, encontrei em outro estado um outro preso com 14 anos preso, com prisão provisória. Ele citou o exemplo daquela jovem de 16 anos que ficou presa durante quase 30 dias, 27 dias, no presídio de Abaetuba, a 80 quilômetros de Belém do Pará, servindo sexualmente aos presos ali, uma jovem de 16 anos. No histórico deste fato, até se sabe que os cabelos da jovem foram raspados para que não se percebesse que se tratava de uma mulher, de uma jovenzinha. E ela foi colocada e violentada pelos detentos durante quase um mês. Mas não é só. No Maranhão, esposas e parentes de presos que não têm autoridade dentro da cela são obrigadas a manter relações sexuais com os chefes do crime organizado para que seus maridos ou parentes não sejam assassinados. Tudo isso é abuso de autoridade. Ele falou porque ele conversou com juízes, por exemplo, nesse caso de preso que estava há 11 anos sem a decisão final. O juiz nunca tinha, e ele é responsável pelo presídio, nunca foi fazer uma visita ao presídio, ver o que estava acontecendo por lá. É evidente que não se pode admitir o crime, penalizar um juiz pelo crime de hermenêutica, pela interpretação da lei, de jeito nenhum. A interpretação que o juiz dá ao fato e como quando ele amolda o fato à lei, colhe a doutrina, a jurisprudência e decide, é uma posição técnica que só pode ser resolvida pelas partes, acusação e defesa, que recorrem insatisfeitos com a decisão quando perde a causa. Também no plano técnico para o Tribunal Superior. Aliás, jamais se poderia imaginar que um juiz ou qualquer pessoa fosse punida sem que cometesse efetivamente um crime, nos termos da definição de Nelson Hungria. Crime é um fato humano, antijurídico, culpável, típico, tem que ter um tipo penal prévio, anterior, culpável e punível. Se não houver culpabilidade, não haverá também punibilidade. O menor, por exemplo, não pode ser punido. Mas só se houver o dolo, senão não há crime. Não existe crime.
Outra coisa, quando se fala que as ruas devem ir em defesa de Sérgio Moro ou do juiz, não precisa. As instituições estão de pé. Os juízes têm todas as garantias, o juiz tem as garantias nenhum trabalhador tem. As garantias constitucionais estão lá para o juiz, a inamovibilidade. O juiz só sai da vara onde está se quiser. Ele é inamovível. Irredutibilidade de vencimentos não pode ser transferido de jeito nenhum. O promotor tem as mesmas garantias e a sua atuação lá no artigo 127 da Constituição, ele é responsável inclusive pela defesa da ordem democrática e dos direitos individuais indisponíveis. Enfim, foi uma apresentação do juiz Gilmar Mendes, foi um debate de 3 horas e meia que evidentemente não está nos jornais de hoje. Agora, evidente que a vida é assim mesmo. Você é um jovem atleta de um grande time que está nascendo, entra num avião, vai disputar uma final e o avião cai por irresponsabilidade de um comandante que não tinha combustível suficiente, como como escreveu, aliás, Guimarães Rosa, nos grandes sertões das suas veredas, viver é arriscado. Gilmar Mendes fez também as restrições a essas votações de 2 milhões de pessoas pedindo uma lei, sem descer a fundo no que é que está dizendo esta lei. Ele chegou a citar na sua fala, isso não está nas edições dos jornais, de rádio e televisão, que em São Paulo, numa negociata com o Sindicato dos Vendedores Autônomos, dos camelôs, você imediatamente consegue 30 mil assinaturas só por esse negócio. Em síntese, esse é um debate que está leviano demais na imprensa e precisamos descer a fundo para saber exatamente como é que vamos tratar essa questão. Várias garantias constitucionais estavam sendo suprimidas no campo da defesa. E nós temos que saber que quando se trata das liberdades humanas, o que a gente precisa, em razão das omissões do ser humano, ou no comando de um avião, ou no comando de um processo crime, são constantes. Os erros judiciários são constantes. O que é preciso é limitar o poder do Estado, aumentar o campo de defesa e não reduzir. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.